Bom dia, boa tarde, boa noite, quarto ano, tudo bem com vocês? E aí? Que bom. Dodô, tá bem? Tá bem. Tia Bárbara também, graças a Deus, certo? E vocês também? Que bom. E aí, como é que vem sendo essa higienização? Continuam fazendo? Lembrem, gente, o vírus ainda tá por aí, ó. A gente tem que ter todo o maior cuidado do mundo ainda, certo, gente? Não é porque tá diminuindo os casos que a gente tem que vacilar agora. Certo? Tem que se cuidar, tá bom? Sempre lavando as mãos, usando álcool em gel, usando máscara quando precisar sair, certo, gente? Então, e aí, como é que foi o final de semana de vocês? Se divertiram, descansaram, mas também fizeram as atividades? Espero que sim, tá certo? A gente viu que semana que vem, quem é que lembra que foi que a gente viu na sexta-feira? Tu lembra, Dodô? Lembra? Foi, muito bem, Dodô. Ai, Dodô tá ficando com a cabeça boa, hein, gente? Dodô disse que a gente viu história, não foi? Onde a gente viu a questão da liberdade dos escravos. E também disse que a gente viu sobre folclore, não foi? Que até foi uma atividade de PDF também, não foi? Muito bem, Dodô. E hoje, o que será que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje língua portuguesa, certo? Onde a gente vai ver sobre artigo. O que é, tia Bárbara, artigo? Por que a gente tem que estudar eles? Por que a gente tem que entender como é que se usa eles? Tudo isso a gente vai ver agora, já, na nossa atividade, certo? Então, vamos para as nossas primeiras operações da semana e depois a gente vai para o nosso conteúdo de hoje. Certo, meus amores? Vamos lá. Bom, gente, vamos para as nossas operações de início de semana, tá? Que primeiro a gente vai fazer o quê? Na apostila, certo? Na página 41. Mas, de vez em quando, tia Bárbara vai fazer também atividades aqui no quadro de operações para vocês copiarem e fazer no caderno, certo? Hoje, por exemplo, vai ter de expressões numéricas. Combinado? Então, vamos lá agora fazer a segunda questão da página 41, certo? Vamos lá. Priscila ganhou 126 figurinhas de sua mãe. Então, ó, 126 figurinhas da sua mãe. Mas perdeu 25 figurinhas. E ela perdeu, ó, gente, 25 figurinhas, certo? Quantas figurinhas Priscila ficou? Então, se ela perdeu, diminuiu. Então, se diminuiu, a gente faz o quê? Subtrai, certo? Então, 6 menos 5, 1. 2 menos 2, 0. E desce o 1 que está sozinho. Então, ela ficou com quantas figurinhas? 101 figurinhas. Certo, gente? Então, agora, na primeira questão aí da apostila de vocês vão fazer duas operações de subtração, certo? E também vão pegar agora o caderno de vocês para copiar as operações que a tia Bárbara vai colocar aqui sobre expressão numérica, certo? Então, vamos lá agora. Bom, gente, como a tia Bárbara falou, nossas operações também no caderno são expressões numéricas e para a gente relembrar, a tia Bárbara vai fazer essa última daqui que tem espaço, certo? Então, vamos lá. Como vocês sabem, quando aparece parênteses, a gente tem que resolver primeiro o que tem dentro do parênteses. Porém, aqui não tem parênteses, então a gente tem que começar primeiro pela multiplicação ou divisão e depois que vai para subtração e adição, certo? Então, como aqui já aparece uma multiplicação, a gente vai começar por aqui. 50 vezes 2, então é quanto? 100, certo? Mais 30 menos 60 dividido por 4. Vamos fazer aqui, 60 dividido por 4. O número na tabuada mais próximo é o 1. 4 vezes 1, 4. Para menos 6, 2, desce o 0. Que fica quanto aqui? 5. 5 vezes 4, 20. Menos 20, nada. Então, aqui fica quanto? 15. E agora, a gente só vai somar e subtrair, certo? Então, 100 mais 130, ou 100 mais 30, 130. Menos 15, vamos fazer aqui 130 menos 15, certo? Então, 5 para 10, 5 vai 1, 2,
Fica 2, né? 3 menos 2, 1. E desce o 1. Fica quanto? 115. Certo, quarto ano? Então, a expressão numérica para vocês fazerem no caderno são essas, certo? E agora a gente vai lá para o nosso conteúdo de hoje de língua portuguesa. Vamos lá? Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre artigos. O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Nós temos 4 artigos indefinidos. São eles: uma, uns, umas. Vamos ver alguns exemplos. Aquele circo tem uns palhaços bem engraçados. Eu sempre quis ver um show circense. Tenho uma vizinha que trabalha no circo. Percebam que quando eu falo que aquele circo tem uns palhaços bem engraçados, eu não defino qual é o palhaço que é engraçado ou quais são os palhaços que são engraçados. Dá a entender que alguns são muito engraçados e outros não são tão engraçados assim. Os artigos definidos também são 4. O, a, os, as. Vamos ver alguns exemplos. Aquele é o palhaço mais engraçado de todos. O show circense de ontem foi sensacional. Esta é a vizinha que trabalha no circo. Então, dessa forma, vocês podem perceber que o palhaço mais engraçado, esse artigo o, está definindo qual é o mais engraçado de todos. É importante relembrar que o artigo indica o gênero do substantivo, ou seja, ele indica se o substantivo é masculino ou se o substantivo é feminino. O artigo, ele também indica o número do substantivo. Ele indica se o substantivo está no plural. Vamos falar sobre artigo, certo? Mas, tia Bárbara, o que é artigo? A gente já viu, quando a gente viu lá em plural, mas a gente viu bem superficial. Lembram que tem palavras que a gente viu que para o plural a gente coloca o artigo no plural, como a palavra óculos. Óculos já é uma palavra que ela serve tanto para o singular quanto para o plural. E o que vai saber que ele está no plural é o artigo da frente. No caso, o óculos ou os óculos, lembram? Então, esse O e esse OS são artigos. Mas, Bárbara, para que servem esses artigos? São palavras que acompanham os substantivos e determinam o gênero e o número. Como assim, tia Bárbara? Determina o gênero e o número. O gênero. Se eu falo o cachorro, vocês sabem que ele é do gênero o quê? Masculino. E se eu falo a gata, vocês sabem que é do gênero o quê? Feminino. Certo? Então, gênero é masculino e feminino. E o artigo vai dizer se ele é do gênero feminino ou masculino. O cachorro, a cadela. Então, o cachorro é o masculino, a cadela é o feminino. E o número, tia Bárbara? O número a gente viu que é o quê? O número no singular e no plural. Como tia Bárbara acabou de dar o exemplo do óculos. A gente sabe que é o óculos, que é um óculos, quando ele está no singular. Mas a gente sabe quando está lá os óculos, que ele está o quê? No plural. A mesma coisa é a maçã, as maçãs. Então, a gente sabe quando também questão do número. Certo, gente? Podem ser definido e indefinido. Mas como esse artigo definido é, tia Bárbara? Esse artigo definido é o seguinte: determina um ser entre outros da mesma espécie. Indefinido indica o ser sem especificá-lo entre da sua espécie. A gente vai ver isso, tá certo? Agora começa a questão das espécies e também quais são esses artigos que são definidos e indefinidos. Vamos lá? Os artigos definidos, como vocês sabem, que se referem aos seres de mesma espécie, né? Como a Tia Bárbara falou. Então, por quê?
Primeiro, os definidos são masculino e feminino. No masculino, o e os, ou seja, no singular e no plural. E no feminino, a no singular, as no plural, certo? E o exemplo agora. Ela entregou para o marido a bolsa e os documentos. Então, ela quem? A esposa, que se refere a quem? Ao marido. Certo, gente? Então, esses aqui são os artigos, ó. O, que é o marido, a bolsa e os documentos. Porque não dava para ser ela entrega para a marido, não é, né? Porque isso a gente ia pensar o quê? Tá errado. O marido. O bolsa, não. Só se fosse o bolso, né? Aí sim, mas aí no caso é a bolsa. E as documentos. Isso não existe, né? Então, os documentos, certo? Agora a gente vai ver os indefinidos. Vamos lá? Agora, os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, como vocês viram, né? A gente, às vezes, não consegue definir eles. Então, de diferente espécie. Ou seja, indefinidos no masculino e no feminino, tá? Que é o quê? Os gêneros. Lembram que a gente falou? Que os artigos também dizem os gêneros e dizem o quê? O número, que é o singular e o plural. Então, no masculino, um e uns. E no feminino, uma e umas. Exemplo, uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre. Ou seja, uma pessoa. Que pessoa? Quando a gente viu no definido, era o marido, não foi? Então a gente sabe o marido dela, daquela mulher do ela quer, né? Ela entregou o marido, lembram? Então aqui é uma pessoa. Uma pessoa qualquer, gente. Uma pessoa que a gente não consegue definir quem ela é. Ela é uma pessoa o quê? Indefinida. Por isso, uma é um artigo que indefinido. Uma pessoa. Um rapaz passou na rua e comprou um morango. Então, um rapaz. Que rapaz foi esse que ninguém sabe? Ele é um rapaz o quê? Indefinido. Certo? Agora a gente vai ver outros exemplos para que vocês possam entender essa questão dos artigos definidos e indefinidos. Certo? Vamos lá. E agora a gente vai ver, como a Tia Bárbara falou, alguns exemplos de como a gente utiliza esse artigo, certo? Vamos lá. Fiz desenho engraçado. Fiz o quê? Um desenho, né? Então, aqui, ó, um. Certo? No que? Singular. Por quê? Porque se aqui fosse desenhos, seria uns. Mas como aqui é desenho, é um, certo? Cachorro é lindo. Quem é lindo? O cachorro. Então, aqui, ó, o cachorro. Se fosse cachorros, ficaria como os cachorros, certo? Boneca pertence à menina. Ou seja, a boneca, porque, ó, é uma só, estão vendo no singular, pertence a uma menina. Porque menina está no feminino, certo, gente? Camisas do time estão lavadas. Então, o que é que estão lavadas? As camisas. Então, camisa está no plural, então fica como aqui, as camisas, certo? Agora, a tia Bárbara vai fazer o quê? Vai colocar aqui também algumas outras frases para vocês copiarem, certo, gente? E também fazerem isso aqui em casa. Dizer qual é o artigo que a gente vai usar e vai dizer se é um artigo definido ou indefinido. Como assim? Aqui, um é o quê? Artigo o quê? Indefinido. Então, aqui a gente vai colocar como indefinido. Certo? O é artigo o quê? Definido, porque a gente define, né, a pessoa. Como aqui no cachorro. A boneca. A gente definiu a boneca? Sim. Então, definido também. As é o quê? Definido. E tem também o quê? Uma. Uma é o quê? Indefinido.
certo? Quarto do ano. Então, com a atividade que a tia Bárbara vai passar aqui no quadro, vocês têm que fazer o quê? Dizer quais são os artigos e dizer se esses artigos são definidos ou indefinidos, certo? Vamos lá para as frases. Bom, gente, esses são os exemplos que vocês vão ter que copiar aí no caderno de vocês, tá? Então, coloca lá aquele cabeçalho bem bonitinho com o nome do colégio, a data de hoje, certo? O nomezinho de vocês, o de tia Bárbara e coloca isso aqui, certo? Então, vamos lá. São esses aqui. Taranã, bolo está delicioso. O que é que está delicioso? Tanarã, palhaço, engraçado, salva qualquer circo. Tive, blá, 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 ideia genial. Blá, 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 mulher parece uma atriz. Tanarã, filhas e tararã, filhos são do homem. Certo? Então, depois disso aqui, de vocês copiarem e mostrarem quais são os artigos, vai dizer se é artigo definido ou artigo indefinido, certo? Quarto ano. Então, hoje a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado do nosso conteúdo de hoje, tá? Qualquer dúvida a gente tira lá no nosso Google Meet, certo? Quarto ano. Então, gente, como vocês sabem, essa foi a nossa aula sobre artigo definido e indefinido, onde o artigo a gente vê o quê? Acompanha o substantivo e ela também determina o que? O gênero e o número das palavras, certo? O gênero o que? Masculino e feminino, certo? E o número que é o que? O singular, o plural. O artigo pode ser o que? Definido e indefinido. Os que são definidos são o, a, os e as. E os indefinidos, uns, uma e umas, certo? Lembram? Pronto. Então, a gente deu alguns exemplos e também deixou uma atividade para vocês fazerem no caderno, onde vocês vão ter que fazer o quê? Dizer qual é o artigo e classificar ele em definido ou indefinido, certo? E também ficou a atividade de operações também no caderno e na apostila. Certo, gente? Então, ó, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje, gostado da nossa aula. E a gente se encontra mais tarde no nosso Google Meet e também aqui amanhã no nosso canal, certo? Não esqueçam das atividades também que vai para casa no livro de vocês. Certo, meus amores? Então, ó, um grande beijo e até amanhã. Pensaram que eu tinha esquecido, não foi? Mas hoje tem beijo especial e é para quem? Juan, um feliz aniversário, meu amor. Deus te abençoe, tá certo? Um beijo enorme, meu amor, no seu coração, tá? Que o Papai do Céu te abençoe hoje e sempre, certo? Eu não tinha esquecido, gente. Eu deixei para ver se alguém ia saber. Mas como não tem como, né, a gente saber, tinha que ver Juan. Eu acho que Juan deve ter pensado, eita, tia Bárbara esqueceu do meu aniversário, mas tia Bárbara não esqueceu. Tia Bárbara veio aparecer no final para fazer surpresa. Certo, meus amores? Então agora é de verdade. Beijo!